Não da forma que nós queremos que o Senhor use. Então, no nome de Jesus, dá vitória e quebra todo o mal através do poder da palavra que vai sair da boca do teu filho. No nome de Jesus, a igreja que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Quem está sentado se coloca de pé em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 8, versículo 23. Passagem bastante conhecida. Mateus capítulo 8, versículo 23. Quem achou, diga amém. Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que temeis, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Parteado, versículo 28, diz assim: e eles chegaram do outro lado. E eles chegaram do outro lado. Amém? Coloca a Bíblia no teu assento, só por um minuto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pega na mão do teu irmão, da direita, da esquerda. Feche teus olhos. Já oraram por mim essa noite, mas vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai amado, Pai querido, estamos em tua presença. Rendemos graça, meu Deus, por isso. Que o Senhor venha sobre este lugar, meu Pai, com fogo, com poder e com glória, Deus. Em nome de Jesus, que eu diminua, Pai, que o Senhor cresça. Que eu desapareça, que a tua glória, meu Pai, se faça notória mais uma vez nessa casa, em nome de Jesus. A igreja que crê diz amém. Amém. Agora levanta as mãos na altura do teu milagre e diga assim: nada me impedirá. Está fraco, diga: nada me impedirá de chegar do outro lado. Só quem entendeu, dá glória a Jesus. Glória a Deus, pode chamar o seu assento. Glória a Deus. Olha para cá, igreja, tem um pouco tempo. Quero ser breve. Aleluia. No dia 23 de dezembro de 2021, essa palavra, meu irmão, marcou a minha história, marcou a minha vida. Era uma noite de quinta-feira. Eu estava na sede da IPTA dirigindo o culto de libertação. Quando eu acabei de ler a palavra oficial, que era esta mesma, eu soube da notícia que meu irmão tinha morrido. Assim, quando eu terminei de ler a palavra, eu fui informado que meu irmão tinha falecido. Era Deus me avisando que eu ia viver uma grande tempestade, mas que nessa tempestade o Senhor estaria comigo. Eu sei que esse texto é conhecido de todos aqui, mas antes de entrar no texto, eu quero falar um pouco do contexto, que ainda está no capítulo 8, quando Jesus desce do monte do sermão, e ali Jesus vai começar a fazer uma série de milagres, começando na vida de um leproso. Após Jesus curar um leproso, Jesus cura o servo de um centurião. E após curar o servo do centurião, Jesus, cansado de um dia de pregação, de um dia de sermão, se dirige à casa de Pedro para descansar, para repousar. A Bíblia vai nos dizer que Jesus entra, mas quando Jesus entra na casa de Pedro, Jesus se depara com a sogra do mesmo, morrendo, acamada, beirando a morte. A Bíblia diz que Jesus põe as suas mãos sobre ela, imediatamente ela é curada.
Jesus se alimenta, Jesus repousa, Jesus descansa na casa do seu discípulo. E a Bíblia vai nos dizer que chegando à tarde, Jesus sai da casa de Pedro, e ali há uma multidão de enfermos, há uma multidão de pessoas que estão precisando de milagre, e a Bíblia vai nos dizer que Jesus cura aquela multidão. Ao curar aquela multidão, Jesus se dirige à beira da praia de Cafarnaum para pregar, porque Jesus tinha um ministério completo. Jesus tanto pregava, o missionário Tiago, como fazia. Jesus tanto fazia como pregava. Presta atenção que Jesus acaba de fazer uma série de milagres, mas agora Jesus se dirige à beira da praia para pregar a palavra do seu Pai. Jesus não só pregava sobre milagre, ele fazia milagre. Jesus não só pregava sobre libertação, ele também libertava. Jesus não só pregava sobre amor, ele amava. Jesus, na dispensação do Espírito Santo, tinha um ministério completo. Jesus está pregando na beira da praia. Jesus despede aquela multidão. E após Jesus despedir a multidão, Jesus vai convidar os seus discípulos para entrar no barco, para ir para a região de Decápolis, para ir à região de Gadara. Mas o que eu acho interessante é que os discípulos entram e Jesus também entra no barco, porque Jesus tinha algo a fazer em Decápolis. Jesus tinha algo a fazer em Gadara. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, no meio do trajeto, no meio da embarcação, resolve dormir. Eu imagino aquela embarcação tranquila, eu imagino aquela embarcação favorável aos discípulos. Eles estão saindo da Galileia, estão indo a Decápolis. Eles estão saindo da cidade de Cafarnaum, estão indo à cidade de Gadara, e tudo está tranquilo. O céu está claro. Os discípulos estão conversando entre si. Jesus, cansado, está no barco, dormindo. Mas a Bíblia vai nos dizer que de repente a embarcação que estava tranquila começa a ter algo desesperador. Eu imagino o céu começando a escurecer. Eu imagino as nuvens do céu tomando conta do céu azul. Eu imagino o vento soprando ao contrário, as águas do mar se esfurecendo, as ondas se esfurecendo, a água do mar, e o mar as águas do mar vai se transformando em ondas e açoitando o barco dos discípulos. E a Bíblia vai nos dizer que as ondas eram tão grandes que as ondas varriam o barco dos discípulos. O vento está levando o barco dos discípulos para a direita, para a esquerda. Começa a chover, começa a ter uma tempestade, cria-se uma tempestade, e eu imagino naquele momento os discípulos a se desesperar e começam a dizer: vamos naufragar, vamos morrer, vamos perecer, vamos morrer. Mas só que eles não imaginavam que Jesus estava na polpa do barco do rio. Os discípulos estão desesperados. Os discípulos estão em desespero. Mas o que eu acho interessante é que eles vão acordar seu mestre. E eles dizem: mestre, acorda. Não te importa que perecemos, não te importa que venhamos a morrer. Jesus olha para os discípulos e diz: por que temeis, homens de pequena fé? Aleluia. Irmãos, os discípulos estão em uma situação caótica, em uma situação de desespero. Eles estão beirando a morte. Eles estão lutando contra algo natural, uma tempestade. Eles estão correndo risco de morte. Mas a palavra de Jesus para os seus discípulos é: por que temeis? A palavra de Jesus para os seus discípulos em um momento de desespero é: por que temeis? Essa palavra está soando no ouvido de alguém que chegou até aqui, que está vivendo o mesmo momento que os
discípulos estão vivendo. Por que temeis? Jesus diz: por que temeis, homens de pequena fé? Em outras palavras, Jesus está dizendo: porque vocês vêm me acordar para resolver um problema, quando na verdade vocês podem resolver. Porque vocês, que são chamados por mim, que são selecionados por mim, não estendes a mão sobre a tempestade e ela se acalma. Sabe por que vocês não fazem isso? Porque não tendes fé. E a falta de fé ofusca a tua ousadia. Jesus está dizendo: olha, vocês estão vindo me despertar para resolver algo que vocês poderiam resolver. Nós temos que parar, igreja, de orar pelo possível e começar a orar pelo impossível. Nós temos que parar de fazer campanha para Deus resolver casos, quando na verdade nós podemos resolver. Deus não pode fechar a brecha que nós abrimos dentro da nossa casa. Deus não pode fechar a brecha que nós abrimos na nossa vida sentimental, espiritual e financeira. Jesus está dizendo: olha, vocês estão me acordando para resolver um problema, quando vocês podem resolver. A Bíblia diz que Jesus se levanta. E quando Jesus se levanta, Jesus acalma a tempestade. E a Bíblia diz que eles estão seguindo em grande bonança. Agora olha para cá. O mesmo mar que eles viveram tempestade, agora é o mesmo mar que eles estão vivendo bonança. Jesus não precisou mudar a localização dos discípulos para eles viver bonança. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é muito forte. Jesus não precisou mudar a localização dos discípulos para eles viver bonança. O mesmo mar que eles viveram tempestade é o mesmo mar que eles vivem bonança. Jesus muda apenas o cenário. Eu vou repetir porque ninguém pegou. Vou te ajudar a carregar essa palavra para casa, tá bom? Jesus não precisou mudar os discípulos de localização para eles viver bonança. O mesmo mar que Pedro, que Tomé, que João e que os demais viveram tempestade, é o mesmo mar que eles vivem bonança. Eu quero profetizar na tua vida que o mesmo local que você viveu enfermidade vai ser o mesmo local que você vai viver cura. O mesmo local que você viveu desespero vai ser o mesmo local que você vai viver alegria. O mesmo local que você viveu algo de ruim vai ser o mesmo local que você vai viver prosperidade. Teu irmão que está do teu lado, em nome de Jesus. Não se chacoalha ela com autoridade. Diga assim: não precisa mudar de local. Está fraco, não precisa mudar de local. Diga: o mesmo mar que você viveu tempestade vai ser o mesmo mar que você vai viver bonança. Fica nessa palavra, lá do precisa mudar de igreja, não precisa mudar de bairro, não precisa mudar de cidade, não é o local, é o cenário. Você está entendendo? Lembra de Pedro em Lucas 5, que ele passa a noite tentando pescar algo e nada acontece, mas vem Jesus, leva ele para o mesmo lugar, para o mesmo local, e agora Pedro, que não pegou nada, pega uma imensa quantidade de peixe. Não é sobre o local, é sobre o cenário. Ele
Ele segue em grande bonança. Olha para cá, eu já vou terminar. Ele segue em grande bonança. Mas o que eu acho interessante é que os discípulos se maravilham. E eles perguntam entre si, dizendo: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que até o vento tem que criar ouvidos para lhe escutar e lhe obedecer? Quem é este homem que até as águas do mar tem que criar ouvido e lhe escutar para lhe obedecer? Eles estão vivendo conosco. Mas alguns minutos atrás eles estavam tempestados. Mas o que eu acho interessante é que ainda no versículo 23 Jesus diz: passemos para o outro lado. Quem coloca os discípulos naquela situação é o próprio Jesus, sim ou não? Quem coloca os discípulos em uma situação de tempestade é o próprio Cristo. Mas o que eu acho bonito na história é que quando Jesus disse: olha, passemos para o outro lado, o texto já nos deixa bem claro que Jesus não disse passai. Jesus não disse vão. Jesus não olhou para Pedro, André, João, Tiago e disse: vocês são pescadores, atravessem o mar. Não, Jesus disse: passemos. Jesus não olhou para os camaradas e disse: ei, vão, atravessem, ide. Jesus olhou e disse: passemos. Felipe pegou, eu vou profetizar só para quem pegou. Jesus está dizendo: olha, aconteça o que acontecer, eu vou estar com vocês. Aconteça o que acontecer, eu vou estar na embarcação. Aconteça o que acontecer, vocês não vão sozinhos. Da sarça para não se queimar. E assim diz o Senhor: se prepara, porque o vento forte vai soprar ao contrário. Mas o Senhor está dizendo: eu me garanto a atravessar contigo, eu me garanto a passar contigo, a
declarar isso bem forte para você. Deus não joga o profeta no vale. Deus não coloca o profeta no vale. Deus leva o profeta para o vale. Vamos supor que eu sou Deus. Olha para cá. Aqui é Ezequiel. Deus não joga o profeta no vale. Deus não coloca o profeta no vale. Deus pega Ezequiel. Vem aqui, profeta. E leva para o vale. Deus não joga o profeta no vale. Deus pega o profeta e leva para o vale. É Deus dizendo, Ezequiel, eu vou contigo para o vale. Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito de Deus conduz Jesus para o deserto. Se o Espírito conduz, então o Espírito acompanha. Se Deus leva o profeta, então Deus está acompanhando o profeta. Você não está sozinha. Você não está sozinho nesse deserto, meu filho. O Deus não te colocou no deserto. Deus te levou para o deserto. Isso é diferente. Isso é diferente. Vamos encerrar. Eu disser. E chegaram do outro lado. Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu me maravilho com isso. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Jesus, ainda quando estava na Galileia, foi: passemos. E quando eles chegam em Decápolis, Mateus diz: chegaram. No meio da embarcação teve tempestade, teve risco de morte, teve perigo, teve vento ao contrário, teve o vento forte. Mas a Bíblia faz questão de dizer, Mateus faz questão de narrar: chegaram do outro lado. Vou fingir que não falei. Jesus olha e diz: passemos. Teve tempestade, teve perigo, teve risco de morte, mas Mateus narra: chegaram do outro lado. A tempestade não impediu dele chegar do outro lado. Eu quero profetizar e aqui encerro: nada vai te impedir de você chegar no local aonde Deus disse que você vai chegar. Termino, testemunho rápido. Meu Jesus. Desanimado. E eu dizia: Deus, porque eu não sou mais o mesmo de antes, Deus. Será se eu parei no meio da caminhada, Pai? Mas quando eu entro no ônibus, parei para casa. Senta-se uma irmã do meu lado, pega na minha mão e diz: a paz do Senhor, meu filho. Eu digo: a paz do Senhor, minha irmã. Ela diz: assim te diz o Senhor, tu vais chegar do outro lado. Aleluia. Ela diz: assim te diz o Senhor, o que eu te falei há 6 anos atrás se cumprirá. Tu vai viajar os 4 cantos deste mundo ainda, meu filho. Tu vai pregar aonde eu disse que tu ia pregar. Lembra quando tu subia ao monte, isso dentro do ônibus, eu chorando em lágrima, e ela dizia: lembra quando tu subia para o monte e eu te falava e eu te prometia
Eu vou cumprir o homem e nada vai te parar. Irmão, eu saí daquele ônibus voando. Quando foi hoje, eu disse: Deus, a partir de hoje, Pai, eu vou ser diferente na tua obra. Eu peguei o celular e disse: pastor, me leva para o culto. Não foi assim, pastor? Glória a Deus. Porque o que está para vir sobre a minha vida, sobre a tua vida, é forte. Tem pessoas que chegaram aqui e têm promessa que nem eu. Algumas pessoas aqui me conhecem desde o início da minha caminhada. Sabem do que Deus tinha me prometido e vem me prometendo. E tem jovens aqui, tem idosos aqui, tem moças e moços aqui que têm promessas. Mas que no meio do trajeto, por conta da tempestade, estacionaram. Mas a palavra do Senhor para a tua vida nessa noite é: se prepara. Você vai chegar do outro lado. Se prepara. Você vai chegar aonde eu disse que você ia chegar. Isso aqui